Vamos lá então, pessoal, no nosso segundo vídeo, né, sobre DNA e cromossomos, né, a estrutura e a função do DNA. Vamos lá então. Quando a gente fala de DNA, uma das primeiras perguntas que surgem é como a informação genética para especificar um organismo, para determinar um organismo, pode estar contida em uma fórmula química. Veja, essa pergunta está se referindo à ideia de que nós somos feitos de proteínas. Nesse desenho, você está vendo aqui a proteína A, a proteína B. O que eles representam aí, a proteína A, a proteína B? Vamos pegar um exemplo com o cabelo. Vamos imaginar, quem tem o cabelo de cor preta tem a proteína A nos seus fios de cabelo. E quem tem o cabelo loiro, né, é porque tem a proteína B. Então, se nós temos diferença na cor do olho, no tipo de cabelo, né, todas as nossas características morfológicas são dadas pelas proteínas. Nós somos um monte de proteínas. O que você está vendo numa pessoa são as suas proteínas, certo? E essas proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos. E essa sequência de aminoácidos que determina essa proteína está descrita na onde? No DNA. Existe uma sequência no DNA, um código aqui dentro desse DNA, que a gente chama de gene, esse código que determina qual proteína você vai ter. Então, se você recebeu o gene A, você vai fazer a proteína A. Se você recebeu o gene B, você vai fazer a proteína B. Mas o que é esse código que está aqui dentro do DNA? Do que ele é feito? De nucleotídeo. Então, é uma sequência dessa molécula aqui, uma sequência de nucleotídeo que determina a sequência de aminoácidos da proteína, que determina a sua morfologia, a sua fisiologia e até partes do seu comportamento. Vamos entender então primeiro a estrutura química do nucleotídeo. Veja, o nucleotídeo ele tem um fosfato. E o que é um fosfato? O fosfato, para quem gosta e lembra da química, é aquele que deriva de um ácido fosfórico. Né? Então, o fosfato é quando o ácido perde hidrogênio, o que sobra é o fosfato. Quando ele libera o hidrogênio, fica lá o H+, o hidrogênio liberado, né? Provocando acidez no ambiente, o que sobra ali é o fosfato. Né? No caso aqui, né, o fosfato ele perde hidrogênio e onde ele estava ligado no hidrogênio, ele passa a se ligar a uma cadeia carbônica, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E um oxigênio aqui. Percebe que como ele tem 5 carbonos, né, e ele é um composto cíclico, né, ele recebe o nome de pentose. Né? Por que pentose? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então o DNA ele tem um fosfato e uma pentose. Certo? Essa pentose tem 5 carbonos e um oxigênio. Atenção ao carbono 5, atenção ao carbono 3. Eles serão muito importantes no futuro. Veja, e ligado à pentose está uma base nitrogenada. O que dá nome ao ácido nucleico, ou seja, ácido, fosfato, que veio do ácido desoxirribonucleico. Por quê? Porque o açúcar se chama desoxirribose. Esse açúcar de 5 carbonos se chama desoxirribose. Por isso que você chama de ácido desoxirribonucleico. Veja que o tipo de base nitrogenada nem nomeia a molécula, mas ela é muito importante também, porque as bases nitrogenadas, né, são 4 tipos. Né? O DNA tem como exclusividade a timina, né? Já adenina, citosina e guanina vão existir tanto no DNA quanto no RNA. Então aqui, como a gente está falando de DNA ainda, não está falando de RNA, eu coloquei aqui a timina como a representante do DNA. Né? Mas o DNA pode ter, além da timina, sempre tem, né? Além da timina, a adenina, a citosina e a guanina. Então, esse aqui é o nucleotídeo. Um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser timina, adenina, citosina ou guanina. A pentose sempre será uma desoxirribose, certo? E aqui um fosfato, certo? Curiosidade, desoxirribose, porque ela perdeu, ela tirou, né, um oxi. Por isso que ela é desoxi. Ela tira um oxi da estrutura, por isso que ela vira desoxirribose. Quando comparar com a ribose.
né? Que é do RNA. Então, do RNA para o DNA, né? No RNA você tem a ribose, no DNA você tem a desoxirribose. Por quê? Porque é uma ribose com um óxido a menos. Ele tem a tirada de um oxigênio, né? Por isso que é desoxirribose. Mas não tem tanta necessidade de você entender tanto detalhe químico assim. É só mais por curiosidade mesmo, né? Que aqui é uma pentose, no RNA também vai ser uma pentose. Só que a pentose aqui, que é uma ribose, né? Ela vai ser uma ribose sem o ox, desox, sem o ox. Desox, sem o ox, né? Por quê? Porque a ribose, comparada à desoxirribose, tem um oxigêniozinho a mais. Mas isso aí não é tão importante, é mais curiosidade mesmo. Certo? Então nós temos aqui um nucleotídeo, né? E a sequência deles. Vamos ver agora como eles formam essa sequência, como eles se encaixam no outro para determinar o código genético, né? Então, a molécula de DNA consiste de duas cadeias nucleotídicas, ou seja, duas cadeias de nucleotídeos, que se complementam, né? Então, vamos ver como é que ela é agora. Está aqui o nosso nucleotídeo, ó, o fosfato, né? Preso na onde? No carbono 5', no carbono 5, e no carbono 1, a base nitrogenada. Aí você tem outro nucleotídeo aqui. E vai ter uma ligação que vai prender um nucleotídeo ao outro. Aí que entra a história do carbono 3, ó. Por isso que ela é importante, porque ele faz essa ligação aqui, ó. O carbono 3 também liga no fosfato. E essa ligação do carbono 3 no fosfato, ela tem um nome muito bonitinho, que é a ligação fosfodiéster. Tá aí um nome para você pôr no seu filho. E aí, fosfodiéster? Né? O meu filho tem um nome bonito, ó, fosfodiéster. Se liga que essa fosfodiéster, essa ligação aqui é muito importante na hora que a gente começar a estudar replicação e transcrição. Lá no futuro, ela vai ser muito importante para você, não se esqueça dela. Por enquanto, você está vendo aqui, ó, ela é o quê? O cimentinho, lembra? Se a gente está fazendo uma casa, você bota o tijolinho, bota o cimentinho, bota o tijolinho. Se não quiser, pode colocar o tijolo, o cimento e outro tijolo, se você não gosta do inho. Mas enfim, entre um tijolo e outro, você precisa botar o cimento para um tijolo grudar no outro. Quem que é o cimento? É a ligação fosfodiéster. Esse aqui é o cimentinho, ou o cimento, entre os dois tijolos aqui. Então, toda a cadeia de DNA vai sendo construída assim, ó, para você botar um tijolo, antes você bota o quê? Um cimentinho, que é a ligação fosfodiéster entre o carbono 3 e o fosfato. Tá vendo? Outro tijolinho, tá aqui o cimentinho, né? Chama-se o quê? Como é que chama o cimento? Ligação fosfodiéster. Então temos aqui uma cadeia de DNA. Só que a gente falou que ela é uma dupla cadeia. Então tem que fazer a outra. Só que a outra cadeia, ela é invertida. Ela é de ponta cabeça, né? Antes de falar da outra cadeia, eu estava esquecendo. Você está vendo que o último elemento aqui é um carbono 5 e que o último elemento aqui é um carbono 3, ó. Por isso que a gente fala que essa cadeia tem esse sentido aqui, ó, 5', 3'. Primeiro eu coloquei, sempre que eu fui colocando um nucleotídeo novo, aonde que esse nucleotídeo se assentou? Se assentou sobre o carbono 3. Vinha a ligação fosfodiéster. Sempre que o nucleotídeo novo se forma, ele faz uma fosfodiéster com quem? Com 3 linhas. Isso significa que se eu for colocar um nucleotídeo novo, eu não consigo colocar aqui embaixo. Eu só consigo colocar o nucleotídeo aqui em cima, porque só aqui tem um carbono livre para ligar. Ó. Se eu tentar botar um nucleotídeo aqui, em qual carbono ele vai ligar? No 5 já está ligado, no 1 já está ligado. O 2 ele não consegue acessar, o 3 já está ligado. Você percebe que se eu vier por baixo aqui, eu não consigo encaixar um nucleotídeo aqui. Eu só consigo encaixar o nucleotídeo aqui em cima, onde eu tenho um carbono 3 livre. Então, toda ligação fosfodiéster sempre vai se dar na onde? No carbono 3. Por isso, sempre um novo vai estar aqui no 3. Você sempre vai estar fazendo novos nucleotídeos, sempre colocando eles no 3'. Por isso que a gente fala que o sentido de construção da cadeia é do sentido 5' para o 3'. Por quê? Porque o novo sempre vem no 3'. Então ele sempre anda no sentido do 3', partindo da onde? Do 5'. Sentido 5', 3'. É o caminho, né? É o sentido em que a cadeia cresce. Ela só pode crescer para o lado do 3', porque só aqui tem o lugar para você colocar um novo nucleotídeo, tem um carbono livre. Olha aqui, ó, aqui embaixo não tem carbono livre. Agora vamos fazer outra cadeia de ponta cabeça, mas idêntica a essa, só vai estar de ponta cabeça. Se tiver dificuldade de entender, vira o computador de ponta cabeça aí, que você vai ver que é igual. Tá aqui, ó,
O neonucleotídeo é igualzinho esse, só que ele está de ponta cabeça. O fosfato, a pentose, a base nitrogenada. Aí você tem a ligação fosfodiéster. Onde que você coloca o próximo? Aonde tem carbono livre, no 3, ó, sempre no 3. O novo no 3. O novo no 3. O novo sempre vem no 3. Por isso que o sentido de construção da cadeia sempre é 5 linha, 3 linha, tá vendo? Enquanto essa aqui, ó, 5 linha, 3 linha, essa também é 5 linha, 3 linha. Só que quando uma cresce para cima e outra para baixo, a gente fala que uma é invertida da outra, elas são antiparalelas, certo? Elas são cadeias antiparalelas. Bom, entre as cadeias, o que prende ela? A ponte de hidrogênio, ó. Você tem uma dupla ponte aqui e uma tripla ponte aqui, né? Por que você tem as pontes de hidrogênio dupla e às vezes você tem tripla? Porque depende da base nitrogenada. Quando é timina com adenina, sempre só tem 2 pontes de hidrogênio. Quando for citosina com guanina, sempre vai formar 3 pontes. Então, quando junta citosina com guanina, é muito mais forte, porque tem 3 pontes. Tem 3 atrações aqui, entendeu? Essas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são atrações eletrostáticas, né? E não existe o quê? Existe uma carga elétrica, né? E que atrai essa aqui a essa. Então você tem 2 forças de atração aqui, tem 3 forças de atração. Essa força de atração que prende, que nem um ímã perto do outro, assim, ó, o que prende molécula outra é chamada, essa força de atração é chamada de ligação ou ponte de hidrogênio. E ela é formada em toda a cadeia do DNA, né? Sempre entre uma timina e uma adenina, uma ponte, 2 pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, 3 pontes de hidrogênio. Timina e adenina, sempre 2. Tá ok? Quando você olha as sequências de base de cada uma das cadeias, por exemplo, aqui, ó, sempre você lê do 5 linha por 3 linha. Não tem como ler de outro jeito. De 5 linha por 3 linha, você vai ler A, G, C, T. Se você for nessa cadeia e ler do 5 linha por 3 linha, você vai ler também o quê? AGCT. Percebe? AGCT, AGCT. Percebe? Então, isso é a sequência do código genético. A leitura da sequência de base nitrogenada no sentido 5 linha, 3 linha. Isso aqui é chamado código genético. É essa sequência de letrinhas que vai determinar a sequência de aminoácidos, que vai determinar a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, toda a sua morfologia e até parte do seu comportamento, certo? E essas cadeias são ditas antiparalelas, porque elas são paralelas, elas são, mas uma tem um sentido para cima, a outra tem para baixo. Se uma está para a esquerda, outra para a direita, sempre um oposto do outro. Por isso que é antiparalelo, certo? Né? E é sempre orientadas com polaridades, né? Do 5 linha por 3 linha. Aqui é a polaridade 3 linha, aqui é a polaridade 5 linha. Aqui 5 linha, aqui 3 linha. Esse outro desenho aqui é o mesmo do anterior. É que o anterior foi eu que fiz, é mais bonito. Esse aqui eu coloquei aqui só para você não se confundir, porque no livro você só vai encontrar esse aqui, não vai encontrar aquele meu que é mais bonito. Então, no livro você vai encontrar aqui lá a estrutura. Isso aqui é o fosfato. Tá vendo? Isso aqui, a bolinha aqui é o fosfato. Isso aqui é o açúcar. Olha como é que ele representou a pentose, com esse desenho aqui. Tá vendo como o meu é mais bonito? E olha como é que ele representou a base nitrogenada, com esse Gzinho aqui. No caso aqui é uma guanina. Então, você tem as unidades fundamentais do DNA, que é o esqueleto de açúcar fosfato e a base nitrogenada. Eles se juntam formando o nucleotídeo. Então, esse nucleotídeo aqui é... Ai, tudo isso vai voltar, vai voltar, vai voltar. Vai. Agora foi ruim, hein? Mas vou voltar. Tá vendo? Aqui é o nucleotídeo. Fosfato, pentose, base nitrogenada. The flash aqui, aproveita para revisar. Tá aqui. Nucleotídeo, certo? E aí, ó, esse nucleotídeo, um vai se encaixando no outro, formando a cadeia de DNA. Olha quantos nucleotídeos tem aqui, ó. 1, 2, 3, pode contar, dá 10. Por que 10? Porque 10 é o necessário, porque ele não está reto assim, ele faz uma curva dupla hélice. Percebe que aqui está entortando? 10 nucleotídeos é o necessário para ele dar uma volta completa na hélice, tá ok? E aí ele tem um espaço maior aqui e um espaço menor aqui. O espaço maior, perdão, uma fenda maior e uma fenda menor. Uma fenda maior e uma fenda menor, certo? Essa é a estrutura do DNA, né? E a hora que você lê aqui as bases nitrogenadas, que você lê o código genético. Aqui é o sentido do código genético, ó, GCAT. Tá ok? Então você tem aqui a representação das pontes de hidrogênio. Ó. Entre guanina e citosina, 3 pontos de hidrogênio. Entre adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Aonde que pode entrar nucleotídeo novo? Onde tem essa saliência. Ó. Aqui não tem saliência, aqui não entra nucleotídeo novo. Sempre entra no 3 linha, por isso sempre cresce 5 linha, 3 linha.
sempre entra no 3' por isso cresce 5', 3'. Tô repetindo as mesmas coisas, só que com o desenho do livro, agora para você ajudar você a entender melhor na hora que você vê o livro, tá ok? Aqui é um detalhe mais aprofundado da ligação, né, das pontes de hidrogênio dupla entre adenina e timina, tripla entre citosina e guanina. É que aqui é para mostrar que as bases nitrogenadas elas têm classificação. A adenina e a guanina, percebe que elas têm 2 anéis? Ó, 2 anéis. A adenina e a guanina também têm 2 anéis. E elas são chamadas de púricas. Ai, professor, confundi agora, hein? Púricas é fácil, ó. Lembra do anjo Gabriel? O anjo é puro. Então, anjo, Gabriel são as bases púricas. E essas que só têm uma cadeia são chamadas de bases pirimídicas, porque elas têm somente uma cadeia, certo? Então, aqui sempre vai ser formado entre uma cadeia dupla e uma simples, porque sempre vai ser adenina com timina, guanina com citosina. Sempre vai ser uma púrica com uma pirimídica, uma púrica com uma pirimídica, uma com duas cadeias, com duas cadeias cíclicas, com de uma cadeia cíclica. Duas cadeias cíclicas, uma cadeia cíclica. Né? 3 pontos de hidrogênio entre guanina e citosina, 2 pontos de hidrogênio entre adenina e timina. Sempre aqui, ó, construção 5', 3'. Então, o novo nucleotídeo vem nesse sentido aqui, ó. O novo nucleotídeo entra aqui, certo? E o novo nucleotídeo entra aqui em cima. Então, essa cadeia cresce para cá, essa cadeia cresce para lá. Certo? Aqui, mais detalhe ainda em 3D para você ver o quê? Né? Como são formadas as pontes de hidrogênio entre timina e adenina. Tá vendo? 2 cadeias, uma cadeia, púrica, pirimídica, ó. 2 cadeias, uma cadeia, púrica, pirimídica, guanina, citosina. Aqui você tem um nucleotídeo e outro nucleotídeo. Entre os dois nucleotídeos, a ligação fosfodiéster. É a mesma coisa que eu mostrei lá, só que aqui ele está mostrando numa estrutural em 3D e aqui num desenho em 3D, onde cada a molécula é representada por um círculo, né, por uma esfera. Percebe que você tem aqui também, ó, fenda menor, fenda maior, né? E você tem uma pequena variação do tamanho dessas fendas de acordo com a sequência de bases, né? Se você tem G, C, T, você tem um certo tamanho. Se você tiver G, 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 você tem outro tamanho. Isso vai ser muito importante no futuro para vocês compreenderem o processo de expressão gênica, né? Quando é que um gene vai fazer uma proteína, quando não, né? Mas isso mais para frente. Por enquanto, vamos olhar para a estrutura. Os desenhos estão ficando mais complicados, estão ficando em 3D, mas não se preocupe, né? Porque a estrutura é a mesma, eu estou repetindo as mesmas estruturas. Não tem nada de novo aqui. Ligação de hidrogênio, você já viu o que é, né? Ligação fosfodiéster, já foi mostrado lá, tá certo? Fenda menor, fenda maior, já mostrei lá no primeiro desenho, certo? Não tem nada de novo, é as mesmas estruturas, só que com um desenho um pouco diferente. E agora vem a pergunta, como a informação genética, para especificar no organismo, para dizer se o cabelo é loiro, se o cabelo é escuro, preto, né? Pode ser copiada com precisão. Como é que eu tenho cabelo preto e vou dar esse cabelo preto pro meu filho ou para minha filha, né? Como que eu mando isso para ela? Eu tenho que mandar o meu DNA, mas como é que eu mando o meu DNA para ela? O segredo está no fato da cadeia de DNA ter 2 cadeias complementares. E na hora de fabricar uma outra, ela fabrica de forma metade conservativa. Por que metade? Tá vendo essa cadeia aqui? Olha ela aqui, ó. Você parte ela no meio, metade fica aqui em cima, metade fica aqui embaixo. Cada metade vai formar uma nova cadeia complementar. Como sempre adenina é com timina e guanina é com citosina, o que acontece? As cadeias novas são idênticas às cadeias antigas. Então, se essa cadeia aqui determina cabelo preto, essa aqui também vai, essa aqui também vai. Por quê? Olha a sequência, ó, azul, rosa, amarelo, azul, rosa, amarelo, azul, rosa, amarelo. Percebe que que essas 2 cadeias filhas são idênticas, são clones da cadeia mãe. A cadeia mãe se desfaz, você abre ela no meio, metade dela permanece aqui e essa parte vermelha é uma cadeia nova. Você abre ela no meio, metade permanece aqui, a vermelha é nova. Como metade permanece, chama-se semi-conservativa. Certo? E elas são idênticas à cadeia original. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma adenina, eu vou ter uma timina. Por exemplo, toda vez que eu tenho o azul, eu não tenho o amarelo. Toda vez que eu tenho rosa, eu não tenho o verde. Então, a hora que a cadeia abrir e tiver um azul, o que vai vir aqui? Sempre um amarelo. Quando eu abrir e tiver um amarelo, o que vai vir de frente? O azul. Por isso, ó, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. A mesma coisa para todos os outros. Para todos os outros. Certo? Então, você consegue dar suas características físicas para os seus descendentes, porque o seu DNA,
que você vai dar ao seu descendente, ela é feita a partir de um molde seu DNA. O seu DNA abre no meio e cada metade serve de molde para formar uma nova fita idêntica à sua. Você duplica o seu DNA. Um deles você vai dar para o seu descendente, o outro fica com você. Certo? Por isso que você dá para o seu descendente as mesmas sequências de base de nucleotídeos. Por isso ele vai ter as mesmas proteínas que você. Né? Mais para frente a gente vai discutir os detalhes dessa junção dos dois DNAs. Por enquanto, é simplesmente a ideia de que o seu filho ou sua filha, né, o seu descendente, tem uma cópia dos seus genes, mas ele também vai ter uma cópia dos genes da mãe. Né? E aí entra toda uma área de conhecimento chamada genética, para saber como que um gene interage com o outro, para determinar qual que vai predominar ou como eles vão interagir para produzir a proteína. Por enquanto, é só a ideia essencial de que você tem uma sequência de DNA e essa sequência de DNA você dá ao seu filho. Então, se ele tem os mesmos genes que você, ele vai ter as mesmas proteínas. Certo? Portanto, a estrutura do DNA fornece um mecanismo para hereditariedade. Né? E esse código, né, do DNA que está aqui na letra E, tá vendo? Ele é um código como muitos outros, né? Aqui a língua chinesa, aqui o código Morse, aqui notas musicais e aqui o português, né? Escrito biologia molecular é um código, né? Como muitas outras coisas na nossa vida são codificadas, como o código Morse, a música, a língua chinesa, a própria língua portuguesa. Ok, pessoal? E é isso aí a nossa aulinha de estrutura do DNA.